Oi, turminha, bom dia para vocês, né? Desejo aí para vocês uma semana de muito estudo, de muito foco, né? Para a próxima semana vocês conseguirem aí alcançar, né, o êxito nas avaliações de vocês, tá certo? Vamos agora para a nossa revisão de história da quinta unidade. Que vocês já estão em mãos aí, já pegaram na escola, já responderam e agora a gente vai corrigir juntinhos, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, estabeleça a diferença entre o sistema político da monarquia e o da república em Roma. Então, monarquia aconteceu aí quando o rei Tarquínio, o soberbo, né, ele foi deposto aí por membros da classe social romana dos patrícios. Então, monarquia é quando se tem um rei, tá? Já a república, que aconteceu aí no fim do segundo triunvirato, né? E, consequentemente, chega ao poder o imperador Otávio Augusto. Na República, já vai ter uma figura comandando de todas as maneiras, né? Então, monarquia e república aí em Roma, tá? Segunda, quais foram os principais fatores aí responsáveis pela crise e pela decadência da República Romana? Então, foram as crises sociais entre patrícios e plebeus, foi um fator. O outro fator foi o fortalecimento do comércio marítimo. O terceiro, o surgimento de uma nova classe social, a classe chamada dos homens novos. O quarto, a disputa por terras. Quinto, o processo de expansão territorial de Roma. E o sexto e último, as revoltas dos escravos. Então, aí tem todos os fatores responsáveis pelo fim da República Romana. Terceira, marque V para verdadeiro e F para falso. As 3 guerras púnicas teve como estopim a disputa pela ilha de Sicília. Verdadeiro, né? A gente já falou sobre isso. Durante a Primeira Guerra Púnica, os confrontos ocorreram no mar. Verdadeiro também. 2 pontos foram fundamentais para a política de expansão de Roma: garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios. Também verdadeiro. O chamado triunvirato era um sistema de poder onde um governante decidia as ações sociais, políticas e econômicas em Roma. Falso, né? Não era um só, eram 3 governantes. E o último, o cristianismo surge como religião romana entre os plebeus, inicialmente. Verdadeiro. O cristianismo, né? Você já sabe o que é. A religião católica, né? Vem da religião católica. Marque com X nas frases que identificam algumas aí das medidas estabelecidas por Júlio César em seu governo. Então, distribuição de terras para o seu exército, sim. Ele financiou a construção de obras públicas, também. Ele colonizou novas regiões, também. E ele teve aí a maior participação política dos plebeus, tá certo? Então, 4 xizinhos aí vocês vão marcar. Quinta, descreva as principais características do período monárquico, ou seja, da monarquia da Roma Antiga. Então, durante a monarquia, gente, a principal atividade econômica foi a agricultura de subsistência, né? Com a comercialização do que excedia. Então, eles plantavam para sobreviver. Só que aquilo que era excedente, né, que sobrava, eles acabavam vendendo no comércio local. Assim como também eles viviam do pastoreiro, né, principalmente da criação de ovelhas e cabras. Eles acreditavam no politeísmo, né? E isso fez com que eles tivessem uma sociedade também bem rígida e sem mobilidade social, né? Que tinha apenas 2 classes sociais, patrícios e plebeus. Quem nascia patrício não podia se tornar plebeu, e quem nascia plebeu não podia se tornar patrício, tá? Sexta questão: quem era patrícios e plebeus? Lembre, os patrícios, gente, eram os grandes proprietários de terra, né? Lembrando que a agricultura era a principal atividade econômica nesse período. Eles tinham também direito a servir ao exército, eles tinham influência política direta, né, junto ao rei. Eles podiam compor o senado. Então, os patrícios eram os ricos, os nobres. Os plebeus, assim como na sociedade latina hoje em dia, né, eram os camponeses. Eles dependiam dos patrícios, eles trabalhavam nas terras dos patrícios em trocas de produtos, né, para se alimentar e de proteção. Eram bastante explorados e não tinham direitos políticos.
Sétima, fale sobre a monarquia romana, né? Então, o poder político era centralizado no rei, era o órgão conhecido como Senado, ele foi enfraquecendo o poder real. Lembrando que o Senado ele era composto pela maioria dos patrícios, que eram os ricos, né? Que tinham como a principal função eleger o rei. A monarquia, então, acaba caindo, porque o Senado vai fazer de tudo até o rei cair, a monarquia acabar. Acabou com o rei Tarquínio, o soberbo, e ele sofreu um golpe aí que foi organizado pelo Senado, que visava controlar politicamente as estruturas de Roma, tá? Oitava questão, como foi a primeira crise social no período republicano de Roma? Então, aos plebeus, gente, eles não tinham direitos sociais e políticos, então eles começaram a reivindicar isso, começaram a reivindicar mais participação política em Roma, que sempre era negado pelos patrícios. Então, eles criaram aí uma crise social, né? E por conta desse confronto, dessa crise social, foi feita a primeira greve que se tem notícia na história do Ocidente. Muitos plebeus se deslocaram para o Monte Aventino, né? Inclusive recusando a servir ao exército, e os plebeus só retornariam a Roma quando aí suas reivindicações fossem atendidas. Que foi o que aconteceu realmente, viu, gente? Eles só voltaram para Roma, só saíram lá do Monte Aventino quando eles conseguiram melhorias de vida. Nona questão, qual foi a conquista dos plebeus, que está retratada aí, que diminuía a diferença entre ricos e pobres, que agora eles poderiam eleger seus próprios magistrados. Eles conseguiram aí por conta daquela crise social que eu falei para vocês, né? Então, foi o tribunato da plebe, não esqueçam disso. Décima, quais os pontos fundamentais do expansionismo romano? Então, o que é que eles queriam no expansionismo? Garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios aí devido ao crescimento da população em Roma, certo? 11ª, como surgiu o Império Romano? O Império Romano surge com a vitória de Augusto, né, de Otávio Augusto aí, que se torna o imperador na Batalha de Ácio, e o Senado se torna enfraquecido. Então, as decisões agora políticas, econômicas e sociais passaram a ser responsabilidade do imperador Otávio Augusto. 12ª, o sucesso do Império Romano foi marcado por quem? Pelo exército forte, né? Um forte exército aí, letra C. 13ª, marque a alternativa que contém as causas do fim da queda do Império Romano. Quando é que acabou o Império Romano do Ocidente? Então, vai acabar por conta da cobrança de altos impostos, das invasões dos povos bárbaros, da dimensão do território, que eles expandiu muito o território de Roma, da diminuição da quantia de escravos e da expansão do cristianismo. Esses foram os fatores aí que geraram a queda do Império Romano. 14ª, durante o Império Romano, um dos imperadores mais bem-sucedidos, né, que mais teve história, né, causou história aí na cidade de Roma, né, foi Otávio Augusto, que foi o primeiro. Durante o seu governo, né, o Senado manteve alguns privilégios, obras públicas, foram espalhadas pelo território romano tropas, né, em locais estratégicos. Esse foi um período conhecido como uma relativa paz e prosperidade, que foi chamado de letra B, Pax Romana, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa revisão de história. Eu espero que vocês tenham respondido, como eu disse, né, já na geografia muito bem, né, que tenham acertado aí. Lembrando que o nosso assunto é sobre Roma, né, nessa prova, monarquia, vocês têm que saber diferenciar. O que foi a monarquia, quando acabou, acabou por quê? Depois, o que foi a república, quando acabou, acabou por quê? E por último, o que foi o Império Romano, né? Quem começou e como chegou ao fim, tá certo? Tem que saber essas 3 coisas, tá, pessoal? Então, lembrando a vocês novamente que em caso de qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Vou encerrando a nossa aula, né? Acredito, na próxima semana é semana de avaliação. Na outra semana a gente já inicia a 6ª e última unidade. Estamos chegando aí na reta final do ano, tá? Quero ver o esforço de vocês aí. Não quero ver ninguém na recuperação. Então estudem, tá certo? Tchau, tchau, gente.